Primeiramente, eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Endi Yasmin, sou graduanda do curso de Letras em Inglês da Universidade Federal do Acre, né? E eu irei fazer minha apresentação em português, mas eu vou falar bem devagar, assim, para que todos possam me compreender bem, ok? Iniciando aqui, né, a nossa apresentação, eu gostaria de apresentar para vocês o título, né, da nossa comunicação, Um Ano Perdido, Narrativas de Professores de Língua Inglesa durante a pandemia de Covid-19 em Rio Branco, Acre, Brasil, né? Os autores, né, eu, Endi Yasmin, como já me apresentei a vocês, e a professora Raquel Alves Ixi, também da Universidade Federal do Acre, né, que me orientou no processo de construção desse trabalho. Aqui vocês podem observar, né, o sumário, que apresenta alguns pontos que a gente vai ver durante a apresentação, assuntos abordados nessa apresentação, né. No primeiro momento, a gente vai ver o objetivo, né, falando sobre o contexto geral ali, sobre o que trata o nosso trabalho. Em seguida, a gente vem com a contextualização, né, que vai comentar sobre o cenário que levou a gente a produzir, né, esse trabalho. Em seguida, em terceiro ponto, a gente traz o diálogo com os autores, né, que nos ajudam aí a complementar a nossa argumentação. Também temos a coleta de narrativas, né, que nós vamos apresentar aqui para vocês, dos professores que foram entrevistados, né, que deram seus depoimentos. E também traremos alguns trechos, né, dessas narrativas na íntegra, desses professores. Em seguida, faremos uma reflexão, né, sobre as narrativas, e como conclusão, né, a gente termina, fecha com as conclusões, né, e referências. A princípio, né, vamos apresentar aqui o objetivo, né, do nosso trabalho. O objetivo é identificar e refletir sobre os desafios enfrentados por professores de língua inglesa de escolas públicas da cidade de Rio Branco, Acre, Brasil, durante o ano de 2021, né? Então, basicamente, né, a gente vai trazer algumas narrativas desses professores, né, de escolas públicas da cidade de Rio Branco, para ver como foi a realidade, né, a vivência de atuação deles durante esse período de pandemia. Na contextualização, né, com a pandemia de Covid-19, o governo do estado do Acre, Brasil, suspendeu as aulas da rede estadual e municipal de ensino público e orientou as escolas o início do trabalho remoto, né, do ensino remoto, como forma de garantir o acesso à educação em tempos de pandemia. A Secretaria de Educação instituiu, no dia 22 de julho de 2020, o programa Escola em Casa, que transmitiu videoaulas e audioaulas através dos meios de comunicação, de rádio e TV. Então, aqui, né, a gente apresenta a contextualização do cenário, né, pandêmico da Covid-19 que nós vivemos, que como uma alternativa, né, para a ausência de educação que estava tendo nesse período, se deram início, né, ao trabalho do ensino remoto e também aqui, né, se desenvolver o programa Escola em Casa, que transmitia, né, aulas de todas as disciplinas por rádio e também na TV. Nós trouxemos alguns, né, teóricos, né, que vão dialogar aqui com a argumentação que a gente está trazendo para essa comunicação, né. A princípio, nós destacamos aqui o texto Aulas Remotas e Condição Docente, entre cliques e telas, ou como manter as normalidades pedagógicas em tempos de pandemia, de Lima e Castro, né, que eles destacam para a gente que ao mapear e analisar a condição do docente no cenário da pandemia, onde alunos e professores tiveram que lidar com atividades remotas em Rio Branco, capital do estado do Acre, as autoras afirmam que a pandemia trouxe consigo, além do isolamento, novas exigências de funcionamento social, e a educação escolar e o trabalho docente também tiveram que se adaptar a esse cenário pandêmico. Então, a gente percebe, né, que diante desse cenário pandêmico, em que várias indústrias, o mercado do mundo inteiro sofreu alterações, né, e da mesma forma, as escolas, né, que tiveram as aulas suspensas, também tiveram que sofrer adaptações para esse cenário pandêmico, né, e é exatamente isso que as autoras estão destacando para a gente, né, e ajudando a gente a argumentar aqui no trabalho. Seguindo aqui, né, com o diálogo com os autores,
Trazemos também destaque para o texto Educação na Pandemia, a Falácia do Ensino Remoto, de Saviani e Galvão, né, 2021, que descrevem as consequências do ensino remoto, tais como a exclusão dos estudantes, a precarização e intensificação do trabalho docente e de outros servidores do ambiente escolar, buscando demonstrar a inviabilidade de uma educação de qualidade no formato remoto implantado no país. Então, o que as autoras trazem no seu trabalho é uma problematização desse ensino remoto, justamente por conta que elas comentam que, para que se implantasse um ensino remoto dessa magnitude, como todas as escolas foram atingidas, né, com essa modalidade, deveriam ser levadas em consideração, né, o contexto. Por exemplo, no Brasil, a gente sabe que a realidade é muito difícil, muitas pessoas não têm conexão com a internet, não têm os equipamentos, então, exatamente por isso que houve uma grande evasão, né, dos alunos na escola. Muitos não participavam das aulas online, ou também não faziam as atividades, né, porque justamente eles não tinham as possibilidades mesmo de participarem dessas aulas, e é exatamente isso que as autoras comentam, né, trazendo essa problematização. Trouxe também desse mesmo texto uma citação, né, que as autoras colocam, que no ensino remoto ficamos com pouco ensino, pouca aprendizagem, pouco conteúdo, pouca carga horária, pouco diálogo. E é exatamente isso que mostra, né, como foi o cenário das aulas remotas durante a pandemia, que nós tivemos muitas consequências, de certa forma, né? E percebam que elas destacam, né, o ensino remoto, entre aspas, e isso tem um motivo, que é justamente o fato delas não considerarem adequado considerar o ensino remoto, né, como um ensino de fato, porque elas consideram ser um modelo precarizado, no sentido de que ele não atinge, né, os objetivos ali de aprendizagem mesmo dos alunos. Então, elas trazem, né, esse questionamento de, será que, diante dessa ausência de educação, né, e dessa situação emergencial que nós vivemos, será que o ensino remoto era a única opção que nós tínhamos na nossa frente, né? Então, elas trazem, ou se teriam outras opções também para a gente trazer, né, além do ensino remoto, durante esse processo de pandemia. Também dialogamos, né, com Lopes e Queiroz, 2020, com o trabalho Lessons from Teachers at Occidental Amazon, Reflying Digital Literacy Practice in Pandemic Times. Esse é o título do trabalho deles, né, que a gente leu e usou aqui como argumentação, né? Eles apresentam uma reflexão sobre as mudanças sociais que o mundo sofreu com a pandemia de Covid-19, e nessa perspectiva comentam que a sociedade teve que aprender a viver através de novas formas, né? Transformações e reinvenções, ou seja, no que se refere ao processo de ensino e aprendizagem, a totalidade da comunidade escolar teve que integrar o uso das ferramentas digitais como recurso, e essas por si só já apresentam como um grande desafio, né? E justamente porque nesse contexto, né, as ferramentas digitais, elas mesmo que se tornaram uma submissão ali da força de trabalho, né? A gente percebe que, pelos relatos narrativos dos professores mesmo, que eles trabalhavam muito mais do que era o objetivo mesmo, né? Porque muitos relataram que eles trabalhavam quase 24 horas por dia, que era a sensação que eles tinham, por isso causava muita exaustão nos professores, né? Então, esse é o sentimento que eles dizem ter sentido, exaustão, né? Sobrecarga de trabalho, exatamente por esse motivo, porque eles tinham uma demanda muito grande de trabalho nesse período, né? Assim também como os alunos, que ao mesmo tempo, de um lado a gente tem o professor, né, sobrecarregado de trabalho, e do outro lado também temos o aluno ali, que ainda mais com o motivo dele não ter muitas condições de estar conectado com a internet, as suas atividades geralmente ficavam muito acumuladas. Então, quando eles faziam, os professores, né, nas narrativas, que a gente vai ver daqui a pouco, eles destacam que meio que percebiam que os alunos faziam simplesmente por fazer, né, mas que os objetivos ali de aprendizagem não estavam sendo realmente desenvolvidos pelos alunos, né. Agora aqui sobre a coleta das narrativas, né.
As entrevistas foram coletadas por estudantes de licenciatura em Letras em Inglês da Universidade Federal do Acre, durante a disciplina de Estágio Supervisionado 1, que também foi ofertada por meio de ensino remoto. Através de aplicativos de mensagens, as entrevistas foram realizadas com gravação de áudio. Sobre a coleta das narrativas. Foram coletadas 11 narrativas durante o primeiro semestre de 2021. Os professores davam seu depoimento a partir de 3 pontos. Como o ensino-aprendizagem estava ocorrendo diante da suspensão das aulas presenciais, como estava sendo o desempenho dos estudantes considerando o ensino remoto, e terceiro, quais os sentimentos dos professores em relação ao cenário vivenciado. Aqui, considerando o primeiro ponto, né, a gente trouxe a narrativa de um dos professores que comenta que a nossa escola aderiu inicialmente ao Google Classroom, porém, logo depois de um mês, a aula passou a ser através de grupos de WhatsApp, devido ao baixo número de alunos com acesso à internet. Então, aqui a gente vê, né, um relato de um professor que comenta como se deu, né, o processo das aulas remotas, né, aqui usando os aplicativos, né, Google Classroom, né, as plataformas, e também o aplicativo de mensagens do WhatsApp. Seguindo o segundo ponto, né, sobre o rendimento dos alunos, posso dizer que aumentou depois do primeiro semestre, pois até então, alguns alunos ainda estavam se adequando às novas ferramentas digitais, mas mesmo assim, faltavam uns 30% de toda a demanda de alunos. Então, esse aqui representa exatamente aquilo que eu comentei com vocês, né, sobre a evasão que existiu nesse período pandêmico, né, nas escolas, que os alunos realmente não conseguiam participar das aulas. No terceiro ponto, né, sobre o sentimento dos docentes, trouxemos o destaque, né, de um dos professores. Me sinto com o coração partido, pois professor que trabalha com amor e dedicação sabe que os nossos objetivos do ano letivo não foram alcançados como deveriam ser. E assim procuramos nos adaptar e nos colocar um pouco no lugar do outro, pois neste momento o mais importante foi guardar vidas e amenizar as consequências da pandemia que começou timidamente e se tornou esse furacão. Então, aqui a gente percebe, né, um sentimento de medo mesmo, realmente, né, desse contexto. Muitos professores comentaram nas narrativas que se sentiram, que não sentiram que os seus objetivos foram alcançados na educação, e muitos comentam que realmente não podiam fazer nada em relação a isso. Trazemos também, né, reflexões sobre as narrativas, né? De um modo geral, as narrativas nos mostram um cenário complexo na educação durante o período de pandemia da Covid-19. Segundo os dados do IBGE, no ano de 2019, um ano antes da pandemia, o estado do Acre tinha mais de 230 mil pessoas sem acesso à internet. O número representava 28,6% da população com idade acima de 10 anos. As escolas da rede pública não possuem amplo acesso e uso de tecnologias digitais integradas às atividades de ensino-aprendizagem. Já os professores não possuíam a formação adequada para o trabalho com tecnologias digitais e muito menos equipamentos para a realização do trabalho remoto. Então, a gente percebe exatamente isso, né? Como foi difícil essa adaptação, essa transformação no ensino, tanto para os professores, né, quanto para os alunos. Pontos em comum, levando em consideração as narrativas dos professores, né? Destacamos aqui, a maioria das escolas aderiu ao uso do WhatsApp e da plataforma Google Classroom como meio de interação entre professores e alunos, com conteúdos e atividades compartilhadas por meio de imagens, arquivos em PDF ou Google Forms. Além disso, quando os estudantes não possuíam internet, celular ou computador, as escolas disponibilizaram material impresso para os alunos que deveriam ir até a instituição para pegar o referido material. Então, aqui, né, além das plataformas digitais que foram começadas a usar no ensino remoto, né, as escolas começaram a oferecer também esses materiais impressos para que os alunos pegassem na escola. Seguindo aqui, todos os professores disseram que o uso do WhatsApp não foi uma forma muito eficaz para o desenvolvimento da aprendizagem,
todos eles relataram isso, né, por conta da demanda de imagens, todas as disciplinas em o mesmo grupo de WhatsApp, então isso gerava uma certa confusão entre os alunos, né. As questões de letramento digital e conexão com a internet também dificultaram a participação dos alunos na realização das atividades, causando evasão escolar, e os professores relatam se sentir exaustos, tristes e sobrecarregados com o ensino remoto. Pontos isolados ou menos frequentes, né? Dos professores entrevistados, apenas 2 comentaram usar como recurso educacional as aulas elaboradas pelo portal EducAcre, transmitidas através da TV ou rádio com o programa Escola em Casa. Dos 11 entrevistados, né, apenas 2 disseram que usavam esse programa, né? E um dos professores diz ter observado um descaso também de seus alunos em relação às atividades e avaliações, né? Falta de comprometimento dos estudantes, e também mencionou a ausência dos pais no acompanhamento educacional dos filhos, né? E isso é uma questão, assim, muito, muito particular também desse momento pandêmico, né? Porque os alunos, nesse momento, eles se sentiram muito sozinhos nesse processo, né? Os autores que a gente comentou, eles comentam que os alunos, eles passaram a se tornar autônomos do seu próprio aprendizagem, né? Então, isso dificultou bastante também para a autoestima, né, deles, muitos com medo ali de reprovar, de não passar, né, e isso causou também muito estresse nos alunos. Ok, um minuto, por favor. Seguindo aqui, né, para as nossas conclusões, dentre os desafios enfrentados pelos professores, destacam-se a percepção de que o rendimento dos alunos não foi satisfatório e que a falta de recursos e acesso à internet causou uma grande evasão escolar. Além disso, predominam em suas narrativas os sentimentos de preocupação, estresse e sobrecarga de trabalho. E sim, concluímos o nosso trabalho, né? Aqui apresento a vocês nossas referências: Saviane Galvão, Lima Castro, Lopes e Queiroz. E agradeço a participação